Olá pessoal, professor Juliano, criador do Cultura Fractal. Hoje aqui no canal a gente vai falar de cálculo diferencial integral. O cálculo diferencial integral é uma parte da matemática muito clássica, estudada principalmente no ensino superior, que se divide basicamente em 3 tópicos. O primeiro tópico fala um pouquinho sobre funções, ou seja, a ideia de função clássica também no ensino médio e no ensino fundamental. Logo em seguida, a gente tem 2 conceitos importantes que envolvem essa disciplina tão importante que está, como já mencionei, principalmente no ensino superior. Trata-se do conceito de derivada, que tem a ver com taxa de variação, e também com o conceito de integral, que tem a ver com somatório e muitas vezes aplicado no cálculo de área. Porém, para quem já estudou cálculo diferencial integral, sabe que não se reduz a isso, o cálculo diferencial integral não se reduz a esses 3 conceitos. Existe uma gama muito grande, uma amplitude muito grande desses conceitos, principalmente aplicados na área tecnológica. Bom, pessoal, mas hoje aqui a gente não quer tratar de forma tão formal o cálculo diferencial integral. Até porque aqui na internet ou nos livros de modo geral, o cálculo diferencial integral, como é característica dos livros de matemática, ele é tratado com uma formalidade de linguagem que muitas vezes muitos estudantes têm muita dificuldade quando vão fazer, por exemplo, as disciplinas de cálculo dentro da área das engenharias. Eu particularmente já tive a oportunidade de lecionar essa disciplina muitas vezes. E o pessoal tem muita dificuldade, os alunos, quando a gente entra na parte de formalização da linguagem dentro do cálculo diferencial integral. Porém, hoje aqui, pessoal, a gente vai mostrar um livro bem diferente sobre o cálculo diferencial integral que pode sim ajudar os estudantes na hora de entrar nesse mundo tão interessante do cálculo diferencial integral. Bom, pessoal, então apresento a vocês aqui de forma curiosa esse livro. O livro é Cálculo Diferencial Integral, é um guia mangá, ou seja, ele é um livro que conta baseado na estética das histórias japonesas. Então, ele é um mangá, como é comum de se falar, ou seja, mangá significa as histórias que são contadas, histórias em quadrinhos, numa estética da cultura japonesa. E esse aqui que eu tenho, ele fala nessa estética do cálculo diferencial integral. Bom, pessoal, mas o que consiste esse livro? Esse livro conta a história de uma jornalista que vai procurar um novo emprego num escritório de jornalismo um pouco estranho, que está na periferia da cidade. E lá ela conhece o Sr. Seki, que vai ser o seu chefe, que é apaixonado por matemática. E no desenrolar da história, então Noriko, ela começa a desvendar, tudo baseado nos conceitos do cálculo diferencial integral, uma série de tramas envolvendo o jornalismo. O Seki, que é o chefe, que é uma espécie de um mentor de cálculo dela, vai explicando como a matemática e o cálculo diferencial integral podem auxiliar ela a encontrar os fatos, aquilo que está baseado a lógica e está baseado toda a trama que envolve a área do jornalismo. É um livro, pessoal, muito interessante. Ele está vinculado ao jornalismo, como falei, mas ele é cheio de aventuras e toda essa aventura, de forma genial, é perpassada pelos conceitos clássicos do cálculo diferencial integral. Mas aí você pode estar pensando, mas como é que eu vou estudar o cálculo diferencial integral utilizando o mangá? Pessoal, eu posso garantir a vocês que esse livro, ele é um livro, se a gente for olhar com mais frieza, ele é um livro de cálculo normal. Vocês vão ver que ele é dividido em capítulos, né? Tem vários capítulos, por exemplo, o primeiro capítulo fala sobre funções, então fala o desenrolar da história, ou seja, cheio de, não sei se vocês vão conseguir ver bem ali, mas ele é cheio de diálogos. E no final do capítulo tem então um resumo, falando um resumo bem bonitinho lá do que foi abordado em um determinado capítulo. Por exemplo, o primeiro capítulo fala sobre função e depois tem exemplos resolvidos e exercícios.
Ou seja, a organização dele é de um livro de cálculo normal, apenas permeado por uma história, por um mangá muito interessante e cheio de aventuras. Só para ilustrar então um pouquinho desse livro, o primeiro capítulo já é sobre funções. Então a Noriko vai lá conhecer o escritório, daí ela se depara então com o seu novo chefe, né, o Seki. E aí eles já começam um diálogo falando sobre alguns conceitos de função. Eu coloquei 2 aqui no quadro só para vocês terem uma ideia de como o livro começa. Bom, pessoal, e ele começa falando sobre vários assuntos, mas esses 2 exemplos aqui eu achei muito interessante. Em um determinado momento lá da história, o Seki fala sobre a velocidade do som. Então é uma função, certo? A relação entre a temperatura, ou seja, eu estou chamando aqui a temperatura de X, que está em graus centígrados, o Y, que é o V de X, que está em metros por segundo, que é a própria velocidade do som. Ou seja, que é o próprio conceito de função, né, pessoal? Qual é a relação, porque função tem a ver com relação, entre a temperatura e a velocidade do som? Eu coloquei aqui já de forma direta a relação entre a temperatura do ar, certo? E a velocidade de propagação do som em metros por segundo é dada por essa função aqui, ó. V de x igual a 0,6x mais 331. Por exemplo, se eu quiser saber a velocidade do som em metros por segundo, se a temperatura for de 15 graus, é só pegar o 0,6 vezes 15 graus mais 331, que eu vou ter esse caso 340 metros por segundo. Ou seja, a 15 graus, a minha velocidade do som vai ser de 340 metros por segundo. Se eu quisesse saber, nessa função, a velocidade do som em menos 5 graus, eu só colocaria então no lugar do x aqui novamente, né? 0,6 vezes 0,5, aliás, vezes menos 5 graus, que daria então no final 328 metros por segundo. Aqui não é menos 0,5, aqui é menos 5 graus. Então, 0,6 vezes menos 5 graus mais 331 daria no final, então, 328 metros por segundo. Ou seja, novamente eu coloquei no lugar do x menos 5 e encontrei então a resposta final, 328 metros por segundo. Observem que existe uma variação, né? A 15 graus centígrados, a propagação do som é de 340 metros por segundo. A menos 5 já é a 328 metros por segundo. Ou seja, existe uma relação entre a temperatura e a velocidade de propagação do som no ar. Um exemplo clássico de função que está já no primeiro capítulo da nossa história do mangá, da história que envolve o jornalismo, como falei para vocês antes. Esse exemplo de função, ele gera, como a gente sabe, uma reta, é uma função linear que tem muito a ver com o conceito de função. A segunda função que aparece também no primeiro capítulo desse livro é dessa aqui, ó, do armazenamento de computadores, né, dos computadores, armazenamento de números diferentes. A gente sabe que os computadores estão na lógica binária, ou seja, a lógica 0 e 1. Então, supondo que eu tenha x bits e y, armazenamento, né, de números diferentes, a função y igual a b de x, a gente sabe que é uma função 2 sobre x. Ou seja, é uma função exponencial que expressa a relação entre x bits, ou seja, armazenamento de números diferentes, em y, ou seja, essa relação é dada novamente por essa função exponencial, que o esboço do gráfico fica nesse formato aqui, ó. É uma função exponencial que corta o eixo y em 1 e ela fica nesse formato curvo, típico das funções do tipo exponencial. Esses são só 2 exemplos das funções que aparecem já no primeiro capítulo aqui do cálculo diferencial integral. Esse guia mangá, bem diferente, um livro muito diferente de cálculo diferencial integral. Então, o primeiro capítulo fala apenas de função, do conceito de função. Eu coloquei aqui e falei rapidamente das 2 funções que aparecem no primeiro capítulo, mas depois tem outras ligadas a outros fatos que vão acontecendo no desenrolar da história. Outra coisa interessante sobre esse livro, pessoal, ele é um livro muito prático. Ou seja, os alunos às vezes nas disciplinas de cálculo ficam pensando, meu professor, mas isso aí tem aplicação aonde? Aonde que eu vou conseguir aplicar isso? Esse guia mangá, ele tem muitas aplicações. Então, além de ser um livro interessante de cálculo para se estudar,
É um livro também interessante para a gente ver as aplicações que envolve o cálculo diferencial integral. Aqui no canal a gente vai falar um pouco mais sobre cálculo diferencial integral nos nossos próximos vídeos. Esse só foi o primeiro capítulo que a gente falou rapidamente sobre função. O próximo capítulo já fala sobre o conceito de derivada, que é a continuação do desenrolar da história e das aventuras de Noriko, né? Então tem outras abordagens também vinculadas ao cálculo diferencial integral no que se refere ao conceito de derivada. Bom, pessoal, então espero que vocês tenham gostado. A gente falou um pouquinho hoje sobre um guia mangá de cálculo. É uma coisa que a gente não encontra por aí, é muito difícil. A gente vê as pessoas estudando nesse formato, né? A maioria das vezes no cálculo diferencial integral a gente tem aquela maneira mais clássica dos alunos estudarem, que claro, também é válida, mas essa aqui é com certeza uma abordagem diferente que fala sobre o cálculo diferencial integral. Então, pessoal, esse então é o Guia Mangá. Se você gostou desse vídeo, deixa um gostei nesse vídeo que ajuda muito na divulgação. Se você tem algum amigo que está agora enfrentando as disciplinas de cálculo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, lá com seu amigo que está fazendo, por exemplo, uma disciplina na área da engenharia e quer ver, está tendo dificuldade e gostaria de ver o cálculo diferencial de uma forma diferente. Então fica a sugestão desse livro, do Guia Mangá. Compartilhe esse vídeo com seus amigos para aumentar a curiosidade de saber um pouco mais sobre o cálculo diferencial integral de uma abordagem bem diferente. Fica também sempre o convite de se inscrever no nosso canal para ver mais assuntos vinculados ao cálculo diferencial integral, também visto de forma diferente através de um Guia Mangá. Fica um grande abraço a todos, pessoal. Nos vemos por aí. Valeu, até mais. Tchau.